volta após um certo tempo, né? Sem eu realizar lives, devido a uma série de compromissos que eu tive nos últimos meses, eu diria, e de fato não consegui ter tempo e a disponibilidade para as lives, mas estamos de volta e com um tema, né, que é bastante pertinente para os nossos tempos atuais, não só para as pessoas com altas habilidades, mas para toda a população em geral, né? Mas hoje vamos conversar mais diretamente voltado para o público com altas habilidades, superdotação. Mas o que eu pretendo trazer hoje vale para qualquer pessoa, né? Mesmo as pessoas que não são superdotadas. E por que eu pensei, né, em fazer essa fala, né, oportunizar aqui um espaço para a gente conversar acerca do sofrimento psíquico, consequentemente a falar de saúde mental, né? Falar de sofrimento é falar de saúde também. E por dois motivos. Um deles é que eu estou lendo um livro maravilhoso e depois eu vou passar a referência para vocês, para quem tiver curiosidade de conhecê-lo. É um livro incrível, que faz parte da minha formação em psicanálise, que nesse momento, né, nesse ano de 2020, eu estou em formação como psicanalista. Sou vinculada à Sociedade Psicanalítica do Paraná e muito em breve eu terei findado, né, uma das etapas da formação para me tornar psicanalista. E esse livro vem nesse contexto. Ele foi uma indicação do meu supervisor, né, do psicanalista que supervisiona a minha formação, dentro de uma área de conhecimento que se chama análise transacional. A gente já vai entender um pouquinho sobre isso e compreender o que isso tem a ver com altas habilidades. Então, esse foi um dos motivos para escolher esse tema. Outro motivo que é associado a esse é a minha experiência clínica, né, que eu já venho atendendo pessoas superdotadas em psicoterapia já há algum tempo. E a mensagem que esse livro traz, né, os conhecimentos que esse livro traz, encaixam muito com a experiência clínica que eu já venho tendo ao decorrer dos anos, de uma das grandes queixas das pessoas superdotadas. Eu atendo pessoas adultas, tá? Eu não tenho atendimento, não faço atendimento de criança e adolescente, porque eu não sou psicóloga infantil. Com as crianças e os adolescentes eu trabalho exclusivamente com a avaliação de altas habilidades, mas já é possível também perceber dentro da própria avaliação algumas questões que são clínicas, né? Muito embora não seja eu que trabalhe com isso diretamente. Se a criança necessita de psicoterapia, eu faço uma indicação para um profissional que seja profissional na área de infância e juventude, né? Que existem as especialidades, né? Tem profissionais que atendem apenas adultos, que é o meu caso, e tem profissionais que constroem a sua carreira clínica atendendo família, criança e adolescente, né? Então eu sempre encaminho. Mas já nas crianças, em alguns casos, é possível observar o que eu vou trazer aqui hoje. Por isso que eu coloquei, né, na chamada que é independente da idade, porque o que eu vou tá trazendo aqui hoje, né, serve para a gente pensar qualquer idade, mas vem principalmente da minha experiência clínica também com os adultos, além do livro que eu estou lendo, né? Então são dois fatos complementares. Eu vou falar um pouquinho hoje de um ponto de vista, né, para a gente pensar o sofrimento, né? O sofrimento psíquico pode ser pensado por uma infinidade de pontos de partida. E hoje eu vou trazer um ponto
de possibilidade de interpretação desse sofrimento psíquico, que nos diz um pouco da origem do sofrimento psíquico, né, e o que nós precisamos fazer para lidar com ele. Então, aqui, sofrimento psíquico num âmbito bastante amplo, né? Mas eu vou fazer alguns recortes, tá? Algumas delimitações. E aí, conforme eu for colocando, né, algumas coisas que são preliminares para a gente poder pensar a origem do sofrimento psíquico, se for surgindo alguma dúvida, vocês vão escrevendo, né, vão perguntando se acaso não ficar suficientemente claro, né, o que eu estou dizendo, porque eu vou trazer, inevitavelmente, né, para poder chegar na questão do sofrimento psíquico, eu vou trazer uma breve apresentação dessa perspectiva da análise transacional, um pequeno recorte para nos ajudar a compreender o sofrimento psíquico, né? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente na compreensão do sofrimento psíquico, a partir, né, desse ponto que eu estou tomando hoje da análise transacional, que faz parte da minha formação como psicanalista, né? Dentro dessa perspectiva, né, que foi fundada por um autor chamado Eric Berne, tá? Ele é um dos grandes fundadores dessa perspectiva da análise transacional. Claro que ele teve outros, né, depois dele. O livro que eu vou mostrar para vocês não é diretamente dele, é de um outro autor, de um psiquiatra que deu continuidade a essa perspectiva, né, do trabalho da análise transacional, em que, dentro dessa visão, nós temos uma construção interna chamada realidade psicológica ou realidade psíquica. E existem 3 realidades psíquicas, tá? Eu vou descrever essas 3 para a gente poder compreender onde que entra o sofrimento a partir dessas realidades. Aqui, só relembrando, é válido para qualquer pessoa. Não é uma teoria que foi construída com base exclusivamente nas pessoas superdotadas. É uma teoria que é possível de se compreender o ser humano como um todo, né? Então, eu estou fazendo uma aplicação, vamos dizer assim, né? Estou pegando essa teoria e estou aplicando para as questões que a gente vê comumente acontecer com as pessoas superdotadas, ou pelo menos, assim, grande maioria é muito comum que ocorra. E aí, mais à frente, eu delimito um pouquinho melhor também ao que exatamente eu estou me referindo com relação ao sofrimento psíquico. Então, essas realidades psíquicas, né, vamos dizer assim, primeiro, como é que elas se formam, né, internamente? Né, de que maneira, né, que isso acontece, que isso se dá no nosso desenvolvimento, desde que a gente está já no útero lá da nossa mãe, né? Não só após o nascimento, mas já desde antes do nascimento. Essas realidades, elas são produzidas, né? Elas são produzidas a partir da reprodução de acontecimentos da nossa vida. Em outras palavras, as nossas realidades psíquicas se constituem a partir daquilo que nós vivemos. E essas vivências é com tudo, é com outras pessoas, é com as situações da vida, é com as nossas próprias emoções, é com aquilo que nós decidimos fazer, o que decidimos não fazer. Então é tudo, tá? Então essas realidades, elas se constituem a partir de tudo que nós vivemos. E como eu disse, então, existem 3 realidades. Eu vou falar um pouquinho da primeira, né? E aqui não que seja a primeira por ordem cronológica, mas enfim, eu tenho que começar por alguma, né? Então, uma das realidades psíquicas, ela é caracterizada por todas aquelas mensagens que nós recebemos desde que nascemos e que todas as mensagens têm o mesmo objetivo, que é nos colocar todo o tipo de regra que existe para que haja sociedade, né? Para que haja civilização.
Então, toda e qualquer mensagem que nos diz o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, né? Então, tudo isso vai se registrando e vai constituindo uma realidade psíquica em nós. Na análise transacional, essa realidade recebe um nome, tá? E esse nome escolhido, né, por esses autores que trabalham com essa perspectiva é o pai. Mas aqui é muito importante que a gente tenha em mente que ao chamar essa realidade de pai, quer dizer que é uma representação de todas as regras, de tudo o que pode e o que não pode para a gente viver, né? Para a gente sobreviver em sociedade. Não tem nada a ver com o pai real, o pai genitor, o pai físico de cada um, não tem nada a ver com isso. O pai aqui é o nome dessa realidade interna, né? Que recebe e registra o tempo todo, vai gravando o tempo todo essas mensagens. Essas mensagens podem vir e vêm, né? Principalmente dos nossos pais, ou seja, do pai lá, físico mesmo, genitor, da mãe, física, genitora, de professores, dos vizinhos, dos irmãos, dos avós, de todo mundo, da sociedade, tá? Como um todo. Todas as mensagens que nos dizem o que não podemos fazer e também até o que podemos, mas a característica dessa realidade psíquica chamada de pai é principalmente o que não devemos fazer. E o que não devemos sempre vem com esse tom de que é feio, de que é sujo, né? De que é imoral fazer tal coisa, pensar tal coisa, desejar tal coisa. Então essas mensagens elas vêm muito fortemente com essa roupagem, né? Então não é simplesmente eu não devo fazer, mas tem um porquê eu não devo. Eu não devo porque é feio, eu não devo porque é imoral, eu não devo porque isso é sujo. E a sujeira aqui tem uma conotação moral, né? Então é uma infinidade de regras que são registradas nessa realidade, vão compondo essa realidade chamada de pai e que vem de todas as pessoas ao nosso redor. Claro que principalmente dos pais genitores ou das pessoas que cuidam, né? Porque nem sempre todo mundo foi cuidado, né? Pelos pais genitores, né? A gente tem uma infinidade de outras possibilidades de família, mas que tem um adulto ali que cuida dessa criança e diz para ela o que ela não pode fazer, mesmo que não tenha sido o pai e a mãe que geraram, né, essa criança. Aqui a gente entra, por exemplo, nas situações de adoção, a gente entra na situação de crianças, né, que viveram toda a sua infância em casas lares, por exemplo, ou mesmo crianças criadas por avós ou por outros parentes, enfim, N situações, né? Então, pensando aqui, pai e mãe nem sempre são os pais biológicos, né? Mas é todo o adulto que faz essa função, ok? Então, basicamente, essa realidade psíquica chamada de pai, então, é constituída por essas mensagens de não pode. Você não deve fazer isso, né? E pensem aí qualquer coisa, né? E muitas das vezes esse não pode, ele é voltado à própria sobrevivência da criança. Por exemplo, quando a gente diz para uma criança não coloque o dedo na tomada, porque você vai levar um choque, né? Não pegue a faca, porque pode se cortar, se machucar. Tome cuidado com a escada e assim por diante, né? Então tem coisas que são extremamente fundamentais para a sobrevivência da criança. E a gente então associa isso ao cuidado e à proteção, né? Claro que depois, um pouquinho adiante, quando eu falar da outra realidade psíquica, que é a realidade da criança, a gente vai adentrar um pouquinho no fato de que vamos pensar a criança antes da linguagem. Ela não compreende muito bem o porquê ela não pode uma determinada coisa, né?
Ela não compreende porque ela não pode pôr o dedo na tomada, ou porque ela não pode segurar a faca, ou porque ela não pode descer pela escada sozinha, né? Mas daqui a pouquinho eu já vou falar um pouquinho mais sobre a constituição da realidade psíquica chamada criança, tá? Então, o que é que esses autores da análise transacional também colocam? Que nós somos como uma fita, né? Eles fazem essa analogia, uma fita que está constantemente ligada, como se fôssemos um gravador com uma fita, e essa fita está recebendo todas as informações ao nosso redor e de nós mesmos, e essa gravação está funcionando 24 horas por dia. Claro que quando essa teoria foi constituída, lá no século XX, a analogia com a fita tem a ver com a tecnologia da época. Hoje, talvez esses autores não fossem chamar isso de gravação e de fita, né? Hoje, talvez dariam um outro nome, uma outra analogia, mas é por conta da época, né? Então, esses registros, eles são recebidos o tempo todo e nós que somos esse gravador, nunca desligamos. Estamos sempre gravando tudo o que acontece fora de nós e dentro, né, de nós, entre aspas. Então, o que esses autores colocam? Que tudo que é vivido é gravado e nada é apagado. Tudo permanece, né? Todos esses registros, eles permanecerão pela vida inteira. E mais adiante, nós vamos compreender o que nós fazemos, o que nós podemos fazer com esses registros que são permanentes e que nunca serão apagados. Tá? Eu vou explicar também um pouquinho melhor o que eles querem dizer com isso. O que eles também trazem, então? Que esses registros, eles ficam disponíveis para nós durante toda a nossa vida, né? Claro que nem sempre vamos lembrar deles, principalmente dos registros antes da linguagem, né? Antes de aprendermos a nos comunicar pela linguagem, pela representação que as palavras nos dão, né? As regras, então, são gravadas, né? E constituem essa realidade psíquica chamada de pai, né? São regras importantes em sua grande medida para a sobrevivência física e psíquica de nós, né? De nós criança, vamos dizer assim. E isso vai fazer com que haja um certo gerenciamento psíquico a partir, né, dessa realidade que nos é colocada e vamos assimilando a partir desse processo de gravação, vamos dizer assim. Então, vamos ficar com essa realidade psíquica chamada pai, né? Para a gente poder compreender, depois adiante, a origem do nosso sofrimento psíquico em grande medida. Vamos para uma outra realidade, uma segunda realidade que é chamada de criança, que também não é a criança física, biológica, né? Aqui é um nome que foi dado para a construção dessa outra realidade, que é bem diferente da realidade do pai. Então, a realidade chamada pai é tudo que vem de fora, porque as regras sempre vêm de fora, nunca partem de nós mesmos. Uma criança pequena, ela não coloca uma própria regra, ela assimila as regras que são colocadas para ela através do não pode, tal coisa e tal coisa, né? Então, o que é a criança? A criança é uma realidade psíquica que se contrapõe à realidade psíquica do pai. E ela é formada, ela é constituída essencialmente pelas emoções, pelas sensações, por aquilo que nós sentimos no nosso corpo, né? Então, essa é a fonte de informação da realidade psíquica chamada criança. Então, aqui a gente já começa a fazer um paralelo em que a realidade psíquica chamada pai é o que vem de fora e a realidade psíquica chamada criança é aquela que é de dentro, vamos dizer assim, né, de nós mesmos. Então, essa realidade chamada criança, ela registra tudo que vemos, ouvimos, sentimos e compreendemos ao nosso modo quando somos pequenos, né? Em suma, tudo é emoção para a criança, né? Para nós, lá quando estamos nos nossos primeiros anos de vida, tudo para nós é emoção, né? Principalmente, como eu disse, antes da linguagem,
né? Depois da linguagem também vai continuar sendo, mas aí a gente já tem um desenvolvimento de instituição de representação mental, de palavras com significado, nós já temos aí a possibilidade de dizer o que sentimos, né? E dizer, olha, eu estou com raiva, eu estou com medo, já consigo dizer isso, mas antes da linguagem eu sinto raiva, eu sinto medo, mas eu não sei o que é isso. Então, a criança não sabe, né? Nós, crianças pequenas, antes de desenvolvermos linguagem, nós não sabemos dizer o que acontece conosco. Nós não sabemos nos expressar de forma mental, de forma cognitiva para o outro, né? A linguagem da criança é a linguagem corporal. Principalmente o choro, né? Tem várias formas não verbais de se expressar. Aqui eu estou me referindo a formas verbais. Quando crianças pequenas não sabemos dizer o que está acontecendo com a gente, porque nem sequer compreendemos o que está acontecendo, né, com a gente. O que conseguimos fazer é nos expressar de forma não verbal, né, pelo menos até grande medida aí dos primeiros anos de vida. Então, o que acontece com a gente nessa idade, né, nos primeiros anos de vida, né? Nós tendemos todos, sem exceção nenhuma, em buscar o máximo grau de satisfação possível, né? Toda criança busca se satisfazer o máximo possível, né? Contudo, já começa uma situação com essa realidade psíquica que é o pai, porque o que essa realidade psíquica começa a fazer quando ela diz não pode, né? Eu não posso o quê? Eu não posso me satisfazer. Então, nós, crianças, queremos, né, essa satisfação imediata e plena das nossas necessidades. Mas vem alguém maior que nós, literalmente, né? Vem um adulto mais forte, fisicamente maior, que já consegue se expressar verbalmente e diz não. Essa é o início da nossa história, de todos nós, né? Então, ou seja, nós, crianças, temos que aprender a trocar prazer por regra. Porque é isso que nós fazemos. Uma boa parte, né, dos não que nós recebemos é para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Não, eu não posso comer mais doce, né? Ou eu não posso brincar agora porque eu tenho que tomar banho, né? Eu não posso assistir TV o quanto eu gostaria. Então, esse tipo de coisa que são os pais que vão colocando e que vai privando a criança, que todos nós, né, quando fomos nesses primeiros anos, do nosso prazer, né? Então, a gente começa a ter que trocar prazer por regra. Eu tenho que tomar banho, ou eu tenho que comer uma coisa que eu não gosto muito porque é mais saudável, ou eu não posso brincar o quanto eu quero, ou eu não posso assistir ao desenho animado, ou eu não posso, enfim, N coisas, né, que os adultos vão nos dizendo. Ou seja, essa situação de ter que abrir mão do prazer por conta da regra vai gerar em todos nós, segundo esses autores, uma posição no mundo. Isso também é muito interessante que a análise transacional traz. Eu já vou depois falar um pouquinho o que é posição, mas não tem muito segredo. Posição é um lugar que nós ocupamos na relação com um outro ser humano, tá? Então, de que lugar eu estou? Que lugar psíquico? Aqui não é um lugar físico propriamente. É um lugar mental, é um lugar dentro dessa realidade psíquica, tá? Então, essa situação de confronto, vamos dizer assim, da construção da realidade psíquica chamada criança e da construção da realidade psíquica chamada pai, isso na grande maioria do tempo entra em conflito. Né? E nós podemos lembrar da nossa própria infância, né? Como que foi a instituição das regras na nossa vida. Para quem tem filhos, pode olhar para isso também, né? O quanto muitas vezes é necessário os pais
fazerem realmente, né, essa colocação da regra para a criança, né? Porque senão a criança não vai aprender a se comportar em sociedade, se ela se satisfazer o tempo todo do jeito que ela quer, né? Então, essa relação dessas duas realidades vai colocar como resultado um lugar no mundo, uma posição que esses autores, dentro da perspectiva da análise transacional, vão chamar esse lugar de eu não estou ok, ou eu não sou ok. O que quer dizer eu não sou ok? Quer dizer que cada vez que um adulto coloca para nós, crianças, que não podemos fazer uma determinada coisa, isso gera um sentimento de que, bom, se eu não posso fazer determinada coisa, então tem alguma coisa errada comigo. Porque muitas vezes as regras são colocadas de forma violenta pelos adultos. E como é que a criança interpreta essa agressividade, muitas vezes, dos adultos? Vamos pensar a criança antes da linguagem. Como é que ela interpreta quando um adulto fica bravo com ela? Ou pensando aqui em casos extremos, bate nela, a humilha, né? A violenta, porque essa é a história da nossa civilização, né? Em grande medida. É só nós conversarmos com qualquer pessoa, pode ser da minha geração e gerações anteriores, como era a educação dos pais. A educação era literalmente na porrada, né? Então, o que acontece quando a criança quer uma coisa, quer fazer alguma coisa, vem a regra que diz que ela não pode, mas essa regra vem com agressividade, né? Vem de uma forma que faz com que essa criança sinta um mal-estar maior do que já é o mal-estar da regra em si. Bom, o que gera na criança isso? Gera um sentimento de que ela não é legal, que é a posição eu não sou ok. Porque quem é ok é aquele que impõe a regra, que é o adulto, que é mais alto, que é mais forte, que é mais poderoso, que domina a linguagem, não. Então, de onde vem a regra deve ser ok, e eu, então, não sou ok. Tá? O Eric Berne vai dizer que essa é a fundação primordial de todo ser humano. Mesmo aquele que tem os melhores pais, que tem os pais mais amorosos e que colocam as regras da melhor maneira possível, ainda vai começar a vida com o sentimento de que não é ok. E claro que isso vai ser infinitamente pior quando nós temos pais agressivos, pais violentos com a criança. Isso pode ser tão grave ao ponto de gerar depois gravíssimos problemas emocionais, né? Nessa criança que tem esse tipo de, entre aspas, educação violenta, né, dos seus pais. E o que quer dizer o tal do eu não sou ok? Traduzindo, eu não sou amado. É isso. É um sentimento de não ser amado, que a criança vai desenvolvendo com as sucessivas situações pelas quais ela passa desde que ela nasce, né? E aí vem a pergunta, mas por que eu não sou amada, né? Bom, a lógica, e aqui é uma lógica emocional, não é? Aqui a gente está falando antes da linguagem, a criança não tem essa capacidade de raciocínio, porque ela nem aprendeu a linguagem verbal ainda. Ela sente, é tudo sensorial. Então, bom, se eu não sou amada, por exemplo, eu faço uma determinada coisa, meu pai me mostra uma cara feia, minha mãe me mostra uma cara feia, grita comigo, me bate, ou me dá um castigo, e por aí vai, né? Bom, se
essas pessoas que me cuidam fazem isso para mim com uma determinada coisa que eu fiz, então quer dizer que eu não sou amada, e se eu não sou amada é porque eu sou ruim. Eu não sou ok. Mas isso é emocional para a criança. Ela não tem essa compreensão como eu estou colocando aqui. Então, a criança se torna, né? Esse ser humano se torna uma criança não ok, vamos dizer assim, uma criança que não é legal. Traduzindo isso em outras palavras, inferioridade, sentimento de inferioridade, vem daí, dentro dessa perspectiva. Sentimento de não ter valor, ou seja, aquilo que eu faço parece que nunca é bom o suficiente, parece que sempre alguém é melhor do que eu. Senso de não pertencimento, eu não pertenço ao grupo social, que está extremamente relacionado com o sentimento de inferioridade e com o sentimento de menos-valia, que aí vai gerar a nossa tão conhecida autoestima baixa, né? Autoconceito negativo, ou seja, eu me vejo como alguém que não é legal, alguém que não é bom o suficiente, alguém que não é ok, tá? Outra consequência disso, o sentimento de deslocamento social, ou seja, parece que nunca me encaixo, tenho dificuldade de fazer amigos, parece que eu nunca encontro pessoas legais com quem eu possa partilhar coisas legais. Desajuste é outro sentimento, sensação de ser desajustado em tudo que é lugar, em tudo que é ambiente, né? Em suma, de ser uma pessoa errada. Nossa, eu devo ser uma pessoa muito errada no mundo, né? Porque parece que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém quer ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Quando eu chego num ambiente social e começo a conversar, as pessoas me olham com uma cara estranha. As pessoas até falam, né, que eu sou uma pessoa estranha ou algo desse tipo. Bom, aqui eu acabei de descrever o sofrimento psíquico da pessoa superdotada, porque eu ouço isso na clínica aos montes. Sentimento de inferioridade, desajuste social, sentimento de ser uma pessoa muito errada, senso de não pertencimento, não consigo pertencer a lugar nenhum, não consigo fazer amigos, sou uma pessoa deslocada, sou uma pessoa desajustada. Isso aparece aos montes na clínica, no atendimento psicológico de adultos com altas habilidades. Então, tudo isso, pensando a partir da análise transacional, começa já lá a partir do nascimento, que já é a nossa condição de todo mundo. Essa posição de eu não sou ok é para todo mundo, geral acontece. Só que o que vai acontecer com a pessoa superdotada? E aqui o que eu já quero fazer um acréscimo que não tem a ver com... tem a ver com que eu estou lendo e estudando análise transacional, mas é um acréscimo no sentido da gente pensar especificamente o público com altas habilidades. Como a pessoa com altas habilidades, ela tem peculiaridades do seu desenvolvimento, ou seja, ela tem um desenvolvimento diferente da maioria das pessoas, pensem a construção dessa realidade psíquica de pai e de criança. Isso, para a pessoa superdotada, também se configura de uma maneira diferente. E a gente vai entender um pouquinho de onde, ou pelo menos eu espero, né, que a gente consiga compreender onde eu quero chegar quando eu falar agora da terceira realidade psíquica. Eu falei a primeira, que é o pai, a segunda, que é a criança, mas tem uma terceira, porque são três. Tá? A terceira realidade psíquica se chama adulto. Essa realidade psíquica, segundo os autores da área da análise transacional, começa também logo no início da nossa vida, aproximadamente no momento que começamos a andar, a nos locomover. Isso mesmo.
né? A realidade psíquica chamada adulto começa lá quando a gente já começa a ter mobilidade física, porque é ali que a gente vai começar a não mais depender tanto dos nossos pais ou das pessoas que nos cuidam, né? Então, quando a criança começa a andar, todos nós, né, começamos a andar, a gente começou a ter mais liberdade de locomoção do que quando só ficávamos deitados, por exemplo, né? E dependíamos totalmente de um adulto que nos colocasse em algum lugar, né, para lá ou para cá. Mas quando começamos a andar, essa situação muda drasticamente, segundo esses autores. E é ali que vai começar a constituição da terceira realidade psíquica, chamada de adulto. Essa realidade, é claro que ela vai amadurecer ao decorrer dos anos da vida. Ela começa lá na infância, mas ela vai continuar se desenvolvendo durante toda a vida, em maior ou menor proporção, dependendo de uma série de fatores. O que é essa? O que caracteriza essa realidade adulto, né, chamada de adulto? Essa realidade, ela é responsável por processar as informações, seja as informações que vêm da realidade psíquica chamada pai, seja as informações que vêm da realidade psíquica chamada criança, tá? Lembrando que a realidade psíquica chamada pai é caracterizada pelas regras. E a realidade psíquica chamada criança é caracterizada pelas emoções e sensações. Então, o que faz a realidade adulto? Filtra e processa essas informações, vinda de uma realidade e vinda da outra realidade. Essa é a característica central da realidade adulto, né? É essa realidade que vai tomar decisões perante o que vem do pai e perante o que vem da criança, né? Então, depois que essa realidade chamada adulto recolhe esses dados, né, recolhe essas informações, ela vai proceder a uma avaliação dessas informações, né, tanto de um quanto do outro, aqui independente. Mas, principalmente, relacionada à realidade pai, essa realidade chamada adulto vai verificar, né, é a função dela, verificar se aquilo que vem do pai é verdade ou não. Se procede aquilo que vem dessa realidade chamada pai, né? Através do que? Através da análise, através da verificação, através de recursos que vão se desenvolvendo ao decorrer da vida. Porque uma coisa bem importante também sobre a realidade chamada de pai. Essa realidade é a realidade das certezas absolutas. Então, tudo é colocado de forma como muito certa. Não há dúvida perante aquilo que é colocado. É o que é absoluto, é o que é dogmático. É dessa realidade que provém os preconceitos, as crenças que são repetidas geração após geração sem reflexão. Essas crenças que as famílias transmitem geração após geração, que vem dessa realidade, por que ela se perpetua? Porque a realidade adulto não se desenvolveu suficientemente para poder colocar essas crenças em xeque. E aí vem a pessoa superdotada na história. O que eu percebo na minha experiência com este público? O que mais os pais dizem dos seus pequenos, né? Das suas pequenas? Que é uma criança muito questionadora. Que é uma criança que faz pergunta o tempo todo. Que é uma criança muito curiosa, né? Que é uma criança que não dá sossego, que quer aprender tudo, que quer saber tudo, que pergunta tudo, que quer saber o como, quer saber o porquê e que questiona a autoridade. Questiona os pais, questiona o professor, questiona a autoridade. Muito pequena, ou seja, já ali, logo bem no início, né, da vida, essa criança começou a falar, ela já está questionando essas autoridades.
O que a gente vê aqui? A gente vê a constituição da realidade adulto, já na criança superdotada, bem pequena. E muitas vezes, essa criança superdotada, pequena, que eu estou dizendo aqui, 2 anos e pouco, 3 anos, 4 anos, né? Ela já apresenta uma realidade psíquica adulto, chamada adulto, que muitas vezes uma imensa maioria das pessoas que chegam na vida adulta cronologicamente jamais vão alcançar. Né? Então a gente vê um desenvolvimento psíquico muito diferenciado da pessoa superdotada. É como se essa realidade adulto ela começasse a funcionar muito mais cedo do que nas outras pessoas que não são superdotadas, né? E funcionar de uma forma muito intensa. E ali já começa a grande fonte de problemas, né? Por quê? O que acontece quando a gente questiona a autoridade? O que acontece quando a gente... Pessoal, não sei se vocês viram aqui que deu uma pausa, apareceu para mim aqui que estava reconectando, tá? Então não sei se apareceu aí para vocês também. Mas enfim, retomando. O que acontece quando a gente questiona a autoridade? Que essa autoridade já está passando de geração em geração. Ela é muito fortalecida, né, no nosso psiquismo enquanto sociedade. É claro que vai vir uma certa represália da parte dessas autoridades, né? E essa represália pode, na grande maioria das vezes, ser uma represália violenta. E aí a gente entra lá naquilo que eu falei lá no início, um pouco mais atrás. O que acontece com essa criança quando ela recebe esse não, né, esse não pode, de forma violenta? A constituição de uma visão de que eu não sou ok vai ser muito mais profunda, vai tender a ser muito mais profunda, né? E pensem que no decorrer da vida da pessoa superdotada, ela recebe essas represálias da autoridade, que é o saber absoluto, em todos os espaços sociais onde ela vai percorrer. Então, não está somente na família, vai continuar recebendo essas mensagens nos outros espaços, né? E quanto mais essa realidade psíquica chamada adulto questionar a autoridade da realidade do pai, que aqui agora já é coletiva, né? Não é de um único indivíduo, mas ela é coletiva, é um modo de pensar muitas vezes coletivo. O que vai acontecer? Vai ocorrer um embate, vai ocorrer um choque. E muitas vezes essas pessoas que estão organizadas e dominadas, vou chamar assim, pela realidade psíquica chamada pai, o que elas vão fazer? Elas vão fazer o que esse pai sabe fazer, que é repreender. E vem um processo profundo de repressão sobre a pessoa superdotada, que, em outras palavras, vai vir de inúmeras maneiras a mensagem: cala sua boca, você não sabe nada. Isso vai vir de muitas maneiras, né? E isso vai ser muito frequente na vida da criança superdotada, durante toda a vida dela, né? Porque é o nosso processo de desenvolvimento humano, né? E isso acontece com todas as pessoas. Contudo, o que eu tenho a trazer aqui através da minha experiência clínica, que não é o que está escrito lá na teoria da análise transacional. Não está escrito lá porque esses autores não estudaram diretamente pessoas superdotadas, né? Eles estudaram pessoas. É uma teoria geral para todos os seres humanos. Mas o que eu percebo, então, e aqui eu trago a minha experiência clínica, quando eu ouço a história de vida desses adultos, né? Eles começam me contando lá das primeiras lembranças da infância, né? É exatamente isso que acontece. Esses adultos recebem tanta repressão e tem adultos que nascem em famílias
muito repressoras. Tem adultos que nascem em famílias mais democráticas, então isso também varia muito, né? Mas tem pessoas superdotadas que vêm, digamos assim, numa família extremamente violenta, onde o pai, essa realidade psíquica pai, é muito forte, né? É muito pesada e mantém a ordem pela violência mesmo. Não se trata apenas de ensinar regras de sobrevivência, como não coloque o dedo no fogo, né? Não ligue o fogão, não põe o dedo no fogo que vai queimar. Não é só isso, né? Isso vem com uma dose de violência, né? Então, esse é o conflito da vida da pessoa superdotada. Isso vai se reproduzir na escola, vai se reproduzir no trabalho, vai se reproduzir na religião, vai se reproduzir em tudo que é lugar, na universidade, porque sempre vai haver essa relação entre realidade psíquica adulto e realidade psíquica pai das outras pessoas, né? Então, o que a gente pode pensar a partir disso, então, lá do sofrimento psíquico que eu falei? Essa perspectiva da análise transacional nos permite compreender a origem desse sofrimento, mas é claro que o que ocorre lá no início, que é essa posição do eu não sou ok, ocorre com todo mundo, é a posição primordial de todo mundo. Mas para a criança superdotada, isso pode se intensificar muito dependendo da forma como a família gerencia esse pai, né? Como é que esse pai aparece na vida dessa criança. E vamos fazer aqui um link com a minha área de estudo, que é as sobreexcitabilidades. A pessoa superdotada, geralmente, ela tem várias sobreexcitabilidades, né? Geralmente, ela tem sobreexcitabilidades elevadas quase que em todas as áreas e várias pessoas têm em todas as áreas. Então, essa criança, ela sente tudo muito intensamente, né? A criança superdotada sente tudo muito mais intensamente do que quem não apresenta sobreexcitabilidade. Agora, imagina o que é esse pai, né? Essa realidade psíquica chamada pai sendo colocada de forma agressiva, de forma muito repressora para uma criança que tem uma sobreexcitabilidade emocional alta. Ela vai potencializar isso muito mais do que talvez outras crianças fariam. E isso vai gerar um sofrimento, então, maior ainda, né? Um sofrimento mais intenso. E as emoções da criança superdotada são muito intensas. É tudo muito intenso. Então, as experiências que ela vai tendo com o corpo, com as próprias emoções, sempre é muito intensa. E isso depois, né, nessa constituição, vai levar muitas vezes, aqui não é um determinismo, mas isso é comum de acontecer, a adoecimento. Muitas vezes esse adoecimento pode começar já na infância, aparece na adolescência e com certeza aparece na vida adulta, né, de alguma forma, de alguma maneira, né? E eu digo isso porque é o que eu recebo na clínica. Eu recebo com muita frequência adultos adoecidos. E com isso, é claro, não desenvolveram seus potenciais plenamente, sofrem de falta de realização pessoal, sofrem por não se sentirem pertencentes à sociedade, são sempre os excluídos, né? Se sentem excluídos, se sentem fora da curva, desencaixados, né? E tudo isso gera um sofrimento muito grande e que reforça essa posição lá inicial do não sou ok, né? Então, essa constituição psíquica chamada adulto, ela é muito importante porque ela vai justamente avaliar se aquilo que o pai diz é verdade, ou seja, se a sociedade é coerente ou não é, em outras palavras, é isso. Se a civilização é isso mesmo que estão dizendo ou não é, né? E vai avaliar desde as mínimas às grandes coisas.
Mas o que eu percebo na pessoa superdotada? Aqui por experiência clínica. Esse adulto, essa realidade psíquica chamada de adulto, ela se volta muito para o pai, para o embate, né? Para tentar, para tentar modificar as coisas, vamos dizer assim, né? Porque esse embate não é à toa, ele tem uma função, né, de mudar o estado das coisas. Então, o que acaba acontecendo? A criança, essa parte adulta, né, que é essa realidade que vai se construindo, ela se volta muito para o pai e praticamente não se volta para a criança. O que eu quero dizer com isso, em outras palavras? Nós precisamos aprender a gerenciar a realidade psíquica pai e a realidade psíquica criança. O adulto que faz isso, é a realidade psíquica adulto que faz isso. E só relembrando aqui, esse adulto não tem nada a ver com a idade cronológica, aqui é o nome dado a essa realidade, tá? Tanto que essa realidade começa a se construir até mesmo antes do primeiro ano de vida, né? Então, a realidade psíquica adulto precisa gerenciar a criança e o pai. O que acontece com a pessoa superdotada, pelo menos da minha experiência clínica, que eu tenho observado até hoje? A criança superdotada, ela se volta muito para o pai, para questionar essa autoridade, para ver se é verdade aquilo, né, que está sendo dito para ela, mas ela não se volta para a criança, não se volta para as suas próprias emoções. E é daí também que decorre muito do sofrimento psíquico da pessoa superdotada. Porque é como se essa realidade psíquica adulto deixasse a sua realidade psíquica criança de lado. Tipo, não quer mexer nisso, não quer mexer nas emoções. Mas isso é preciso. O adulto precisa gerenciar as emoções da criança, porque se o adulto não fizer isso, vai haver muito sofrimento psíquico como consequência, né, dessa disparidade entre as realidades. Eu vi aqui duas mensagens que travou e será que travou para todo mundo? Para mim aqui parece que tá ok. Não apareceu para mim alguma mensagem. Então, bom, talvez tenha travado para algumas pessoas e não para outras, em função, às vezes, do próprio sinal da internet, né? Bem, deixa eu ver quanto tempo temos. Nossa, já estamos quase no final, como passou rápido, né? Passou bastante rápido. Mas, enfim, essa posição do não sou ok, ela se contrapõe, né, com a posição de que o outro então é ok, né? Então, se eu não sou ok, o outro é ok. E isso muitas vezes, né, na imensa maioria, traz aí um grande sofrimento, que é aquela tentativa constante da pessoa superdotada se encaixar em algum lugar e ela nunca consegue se encaixar, e quanto mais ela tenta, menos ela consegue, né? Por quê? Porque ela precisa aprender a se autogerenciar. E aprender esse autogerenciamento não é só colocar em xeque as verdades da realidade psíquica do pai. É preciso fazer isso, claro que sim, mas é preciso também gerenciar as emoções. E aí vem a questão, então, né? O que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente resolve esse sofrimento todo? Bom, nós precisamos desenvolver a nossa realidade psíquica chamada adulto. Esse é o caminho, né? Como que a gente faz isso? Tem muitas maneiras. Tanto fora de terapia quanto dentro de terapia.
Mas o que eu tenho a dizer é que se a gente não consegue dar conta disso por conta própria, e não temos que dar conta, né, das coisas sozinhos o tempo todo, buscar uma terapia, seja ela qual for, não necessariamente só a psicoterapia feita por um profissional da psicologia, mas pode ser um psicanalista, pode ser outras terapias, tem muitas possibilidades, né, nos dias de hoje. Terapias que nos ajudem a gerenciarmos melhor as nossas emoções, que é a nossa criança, e gerenciar melhor a nossa relação com esse pai, que é a sociedade, nos dizendo como devemos ser. E muitas vezes não concordamos, porque vemos que desse jeito que dizem para nós, não dá muito certo. Então, nós precisamos fazer isso. Fortalecer e desenvolver a nossa realidade psíquica chamada adulto, né? Ah, sim, né? Aqui a Natália perguntou qual autor você está utilizando. Obrigada, Natália, por você ter me lembrado de mostrar o livro, tá? Aqui eu acho que ele aparece de ponta cabeça, o título, mas é essa capa aqui, ó, tá? É do Thomas Harris. Eu estou ok, você está ok. Esse é o nome do livro. Tá? Depois eu coloco a referência certinho dele, mas esse aqui, ó, para quem quiser comprar, eu comprei na estante virtual por um preço bem acessível, tinha bastantes livros lá, por um preço bem acessível mesmo, e esse livro muda a nossa realidade quando a gente lê, né? Então, por isso que eu quis falar desse livro e trazer um pouquinho do que eu estou estudando a partir, né, da minha formação em psicanálise, e graças ao meu supervisor, que trabalha com análise transacional e me indicou essa leitura. Então, o que nós fazemos com o nosso sofrimento psíquico? Primeiro, precisamos compreendê-lo. Quem faz isso é o nosso adulto. Depois, precisamos lidar e aprender a lidar com o nosso pai, porque ele faz parte de nós. São registros na nossa vida, na nossa história. Precisamos aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com as nossas emoções, que é a nossa criança. Então, esses registros, eles não deixam de existir, mas eles podem ser modificados. E aí que vem a boa notícia, né, que é a de que nós podemos ser diferentes. Nós não temos que ser como disseram para nós que nós temos que ser. Nós podemos ser diferentes. E isso depende de o quanto o nosso adulto está desenvolvido ou não. Porque é o adulto que vai dar conta disso, né? Então, pessoal, quem se sentir com um sofrimento muito pesado, né, um sofrimento psíquico muito pesado, procure ajuda de alguém que possa trabalhar essas questões com você, né? Procure ajuda, não importa qual terapia, qual abordagem, todas as abordagens podem ajudar, desde que combine, né, que você se sinta bem com a pessoa que está te ajudando, que o profissional dê conta dessas questões, né, das suas questões, para que você possa ser mais feliz, né? Esse é o objetivo. Possa lidar melhor com as questões da vida, né? Aqui temos uma pergunta. O livro é voltado aos aspectos psíquicos da superdotação? Não, tá? Não, ele não é. Ele é um livro sobre análise transacional. E essa teoria é uma teoria para qualquer ser humano. Eu que fiz o link, né, a discussão com a superdotação, para a gente pensar como compreender a origem do nosso sofrimento psíquico como pessoas diferentes que somos, né? Porque pessoas superdotadas têm um desenvolvimento diferenciado. Mas essas questões, como é que elas aparecem no desenvolvimento da pessoa superdotada? Então, essa teoria da análise transacional, que é uma teoria, uma prática terapêutica, né, nos ajuda a compreender um pouco mais de quem nós somos e quem nós queremos ser. Eu acho, isso é a maior mensagem, né? Quem nós queremos ser. E para ser quem queremos ser, precisamos
organizar melhor essa realidade psíquica do adulto, porque é ela que vai gerenciar as outras duas. Porque se nós formos gerenciados pelo pai ou pela criança, nós sempre teremos problemas. Não tem como não ter. Né? Nós sempre teremos dificuldades, nós sempre teremos problemas com os outros. Se a gente for governado pelo nosso pai ou governado pela nossa criança, né? Então, o que nos resta é fortalecer e amadurecer essa realidade que é o adulto, né? Temos aqui uma pergunta. Além do desajuste social e de questionar regras, quais os outros sofrimentos psíquicos mais comuns de adultos? Bem, essa pergunta eu acho que eu vou deixar para uma próxima live, porque nosso tempo está praticamente acabando. E daqui a pouco já o Instagram vai me avisar que estamos no final, então não vou conseguir dar conta de responder isso aqui nesse momento, mas eu vou voltar a falar de sofrimento psíquico, vou trazer outras perspectivas para além dessa, e aí em outro momento, numa próxima live, eu trago outros tipos também de sofrimentos psíquicos que são comuns. Que aqui eu falei basicamente apenas de entre aspas, né, que se mostra de várias formas, que é o sentimento de inferioridade, oriundo lá naquela posição de, bom, então eu não sou ok, né? Isso ganha uma magnitude ao decorrer da vida, com as milhares de mensagens que nos dizem que nós não somos ok. Afinal de contas, nós perguntamos demais, nós falamos demais, nós somos exagerados, né, emocionalmente, a gente não para quieto. E por aí vai. É um monte de coisas que nos dizem a título de crítica. Então, por exemplo, não olham para nossa expressão emocional com bons olhos. Muito pelo contrário. Né? A nossa expressão emocional, oriunda da sobreexcitabilidade emocional, é vista geralmente com maus olhos. Né? Poxa, mas... Nossa, mas... Sempre assim, nossa, mas... Aquele jeito, né, que de desaprovação pela forma como nós somos. Então imagina esse monte de mensagens sendo ditas das mais variadas maneiras desde que a gente nasce. Fortalece muito a posição, poxa, então eu não sou ok. Só que isso não é real. Aí que tá. Né? Essa posição de não sou ok não é real. E como que a gente vai desconstruir isso? É a partir do nosso adulto. Porque o nosso adulto vai olhar para essas situações e vai dizer, não, peraí, não é bem assim. Eu sou como sou. E você é como é. Não tem parâmetro de comparação. Né? Esse é o adulto. Então, o adulto, ele acolhe, né, o que acontece e coloca as coisas como elas são, né? Sem trazer o julgamento que vem do pai e também gerenciando essas emoções intensas que vêm da criança. Né? Então, o caminho é, como eu disse, o fortalecimento do adulto. Né? Para que a gente busque mais por autorrealização consciente, para que a gente assuma mais nossas responsabilidades, né? E para que possamos ter resultados diferentes e melhores nas nossas escolhas. Né? Essa é a vida real, né? E é a vida que todos nós merecemos ter, independente de quem nós somos, se pessoas superdotadas ou não superdotadas. Né? Nós merecemos viver bem. E, afinal de contas, por que não mereceríamos? Essa é a pergunta que o adulto faz. Tá, mas se me dizem que eu não sou ok, mas por que estão me dizendo isso? O adulto analisa, né? O adulto avalia, com base em fatos da realidade. E então, desconstruir essa coisa do não sou ok é uma grande... Aliás, é um grande desafio para todos nós. Para uns mais, para outros talvez um pouco menos, mas é um grande desafio. É o desafio
de sermos pessoas. Bom, gente, então eu vou me despedindo já, né? Já estamos aqui findando o nosso horário. Foi um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Uma ótima noite, né? Para quem acompanhou, muito obrigada, tá? Por quem acompanhou, seja uma parte da live, quem conseguiu acompanhar até o final, né? Eu vou deixar gravada, sim, a live no IGVT, tá bom? Então vai ficar disponível lá. E seguimos nos desenvolvendo e dando voz para o nosso